a maior das maravilhas, que é a salvação de vidas. Amém?
estiveram aqui na inauguração do livro. 15 anos depois, eles voltam com alegria para constatar também aquilo que o Senhor fez em nosso meio. Grandes coisas que Ele fez por nós e por isso estamos alegres. Ontem, aproveitando o ensejo do encontro de casais, eu fiz a divulgação dos patrocínios. Como resultado, um irmão de Potiraguá me procurou após o jantar e disse: pastor, eu também quero fazer parceria com a Amada. Na verdade, o objetivo, ao fazer toda aquela propaganda que eu fiz ontem, era exatamente isso: sensibilizar as pessoas para também cooperar com a Amada. E o irmão disse o seguinte: pastor, eu tenho 200 pares de tênis, reúna a criança, eu vou trazer os tênis para cima. Agora nós vamos orar com o pastor dos dias. Ele vai apresentar o seu amigo de André. Eu convido o doutor Luiz, esposo de André, vem também para receber essa oração. Nós estamos num evento de família, por isso que eu estou convidando não apenas a pregadora, mas também o esposo. Nós vamos orar por ele de pé. E lembrando que hoje à noite, após a minha no jantar, né? Que janta maravilhosa, né? Perfeito, né? Que perfeito maravilhoso, né? Para próxima, eu vou perguntar, não só da janta, mas por pouco eu já acredito em nossas vidas, né? Também hoje aqui, como o pastor Marcos, fizemos essa oração, creio que pela segunda vez participando, né? Desse grupo de casal, e com certeza fez uma bênção para mim. Olha, meus amigos, maravilhoso aqui no Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor, por mais um dia da presença. Obrigado, nós te estimamos, Deus. Ó Pai, pelo filho, pelo André, mais uma vez esta manhã, a falar, Deus, conosco neste lugar. E com o Espírito Santo que possa estar dando a tua filha com sabedoria, com unção, com autoridade nesta manhã, Senhor. E nós precisamos ouvir a tua palavra no dia de hoje, Pai. A família precisa ter mais de ti, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui, Senhor, Pai, para os nossos corações, ó Pai. Eu creio que o Senhor vai fazer uma empresa até hoje, pela nossa vida, para a nossa família, Pai. Muito obrigado. Fale com a tua filha, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E o rei lhes determinou a porção
fosse no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se comunicar, não se contaminar. Amém? A mensagem de hoje fala sobre o caráter do cristão. Muitas famílias estão padecendo porque os seus membros não estão construindo, mantendo e cultivando caráter cristão. Por isso, o título dessa mensagem é para nós um alerta: cuidado com a Babilônia. Assim como Daniel, nós também estamos numa terra estrangeira. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos destinados à Nova Jerusalém. É por ela que nós aspiramos. Mas Cristo disse que não oraria para que fôssemos tirados do mundo, mas que pudéssemos vencer o mundo. Daniel vivia no meio dos parentes dele, na terra de Judá, junto com o povo de Deus. E pelo nome de Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz, a gente já percebe que a família de Daniel o ensinou a servir a Deus. E que Daniel conhecia bem a cultura judaica e que a praticava também. Porque na época que Nabucodonosor chegou à terra de Judá e que Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, os judeus estavam no caminho de infidelidade. E o coração de Deus estava entristecido com aquilo. Por isso Deus permitiu que eles fossem escravizados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Naquela terra, Nabucodonosor disse aos seus funcionários, eunucos, que eles escolhessem alguns rapazes entre o povo de Judá para servi-lo no palácio. Só que não podia ser qualquer rapaz. Tinha que ser bonito, tinha que ser inteligente, tinha que ter conhecimento, vindo de uma linhagem nobre. E entre esses rapazes estava Daniel. Então Daniel sai da sua terra natal e vai para uma terra estrangeira como escravo, a Babilônia. E lá na Babilônia, Nabucodonosor deu outra ordem aos seus servos, dizendo: olha, esses rapazes vão ficar 3 anos estudando, como se fosse uma faculdade. Nesse período de 3 anos, eles vão aprender a nossa língua, vão conhecer a nossa cultura, vão entender como o palácio funciona, e depois eles vão vir para o palácio para me servir. Só que eu preciso que eles continuem fortes e saudáveis. Então eu quero que eles sejam bem alimentados. Nós vamos dar a eles a mesma comida que eu como, a mesma bebida que eu bebo. E quem não gostaria de manjar assim, concorda? Comer da comida do rei, beber da bebida do rei. Só que Daniel percebeu que a comida do rei não respeitava a cultura judaica. Existem muitos detalhes da cultura judaica que interferem na alimentação. Eles não comem, por exemplo, derivados de porco, presunto, mortadela, e outras coisas mais. E aí Daniel decidiu que por melhor que fosse aquela comida,
é transitória. Por isso, do mesmo modo como Daniel, precisamos manter firmes a convicção de quem nós somos, precisamos entender onde nós estamos e para onde nós vamos, inclusive para salvar as nossas famílias. A terra onde Daniel estava era reconhecida pela idolatria, pelo materialismo e também pela libertinagem sexual. Alguns livros de teologia, que eu gostaria que vocês ouvissem e eu ler, dizem o seguinte sobre a Babilônia. A cidade era um âmbito de degradação moral, de idolatria e de materialismo. A Babilônia, como centro de um grande reino, era a sede de ilimitado luxo e seus habitantes eram notórios pelo vício em satisfazer os próprios desejos e pela efeminação. O teólogo Curtius afirma que não podia haver nada mais corrupto do que a moral da Babilônia, nada mais apropriado para atrair os prazeres imoderados. Os ritos de hospitalidade para receber os que chegavam lá eram comidos da pior luxúria e da mais desavergonhada orgia. A Babilônia era um lugar parecido com aquele que nós estamos vivendo hoje. Todo o tempo nós somos atraídos para o mal e para a carnalidade. Se você liga a TV, tem sempre um convite para o pecado. Se você vai para a internet, tem sempre um convite para o pecado. Onde quer que a gente esteja, nós vamos ter uma cultura de libertinagem, de banalização do pecado. As pessoas estão cada vez mais vulneráveis a pecar, porque não conseguem enxergar a diferença entre o caráter cristão e o caráter humano. Antes, Satanás lutava para tirar os crentes da igreja, mas agora a estratégia é diferente. Satanás levou a Babilônia para dentro da igreja. Neste carnaval, nós tivemos cantora gospel fazendo a abertura do carnaval. Nós tivemos cantora gospel em cima de trio elétrico em Salvador. Nós tivemos Carla Pérez, que disse que é evangélica, puxando o bloco de carnaval. Nós tivemos escola de samba de crente. Nós tivemos igreja com trio elétrico. E os fiéis fazendo coreografia com as cadeiras da própria igreja na rua. Nós tivemos pastor entrevistado com a esposa, vestido com alegoria no carnaval do Rio de Janeiro. E tudo isso confunde a cabeça dos crentes. Porque se a Babilônia chega à igreja, a gente tem dificuldade para saber o que é certo e o que é errado. E a gente precisa estar alerta, vigilante, assim como Daniel, para decidir não se contaminar com os manjares do reino. A gente vê a todo momento jovens que vão para a faculdade, e na faculdade, que é uma pequena Babilônia, eles se perdem. São convites atrás de convites para festas, chopadas, caloradas, convite do uso de drogas, bebida alcoólica à vontade e tudo mais. E se o jovem não for bem criado na nossa casa, como Daniel foi,
é na própria casa que os adolescentes aprendem a usar bebida alcoólica. Porque começa assim, vamos fazer um churrasquinho, traz a cervejinha. Aí o adolescente acha que meu pai bebe, se minha mãe bebe, se está todo mundo feliz, isso aqui deve ser uma coisa que boa, ruim, boa. Vamos para o Natal, traz a taça de vinho. Ah, se está todo mundo bebendo vinho, então deve ser uma coisa errada. Vai para o Ano Novo, traz a taça de champanhe, aí isso deve ser uma coisa ruim. Eu não posso dizer que meu filho não fume se eu fumo. Eu não posso dizer ao meu filho o que ele deve fazer se eu não sou o exemplo. O nome de Daniel era uma evidência de que a família de Daniel havia assumido um compromisso de fidelidade com Deus. Se nós queremos ter filhos no caminho, nós precisamos assumir antes dos nossos filhos um compromisso real com o Senhor. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Não adianta forçar a criança a vir para a igreja se você não vem. Não adianta forçar a criança a vir para a igreja se você é uma pessoa dentro da igreja e outra dentro de casa. Se você for uma pessoa correta, você vai inspirar o seu filho, que aliás é aquilo que os pais devem ser para os filhos, um modelo. Os pais devem ser para os filhos uma inspiração. O menino tem que olhar para o pai e tem que dizer: eu queria ser igual a ele. A menina tem que olhar para o pai e tem que dizer: eu queria um marido igual ao meu pai. A menina tem que olhar para a mãe e dizer: quando eu crescer eu quero ser igual a quem? A minha mãe. Mas ontem eu falei que o casamento requer estrutura material, emocional, espiritual. Se o casamento requer tudo isso, mais requer ter filhos. Desde o dia que eu pari, a minha filha mais velha já vai fazer 18 anos, já vai se tornar uma pessoa adulta, logo mais casada. Muita coisa na minha vida mudou. Eu me converti com 15 anos de idade. E desde então eu sigo ao Senhor. Mas depois que a minha filha nasceu, o meu compromisso em me tornar uma pessoa melhor cresceu muito. Como as duas são meninas, por exemplo, a preocupação com o que eu visto aumentou muito. E hoje eu acho uma coisa linda. A minha filha mais velha, por exemplo, adorava vestidos. Porque ela só me vê vestido. Se você até ela já pegou todos os meus vestidos. Quer vestidinho de dentro de casa? Toda mulher tem uma roupinha de dentro de casa. Não tem uns vestidinhos que eu gosto com elas sérias, uma coisa bem fresquinha, você bota. Ela catou todos. Eu fico triste? Não, eu fico feliz. Porque eu estou sendo um modelo para minha filha. Não é isso? A gente precisa ser um modelo para os nossos filhos. Minhas filhas nunca viram bebida alcoólica na minha casa. Quando eu fui me casar, eu tinha 2 critérios importantes: não pode beber e não pode fumar. A família da minha mãe tem muitos alcoólatras, com vidas destruídas. E eu tinha muito medo de ver isso dentro da minha casa. Então eles não querem que se beba e não querem que fume. Então as chances de as minhas filhas virem a beber ou a fumar são muito pequenas. Entendem isso? Os nossos filhos são criados a partir dos nossos exemplos, daquilo que a gente faz. A gente não cria filhos com palavras, a gente cria filhos com cultura. E a cultura é o conjunto dos hábitos que a gente tem dentro da nossa casa. Porque, Andréia, mesmo fazendo tudo certo, pode dar errado?
tigrinho. Cada vez que uma pessoa perde, ela recebe uma comissão de 30% sobre o prejuízo que a pessoa teve. Então, quando ela chama as pessoas para jogar no código dela, ela está esperando que as pessoas percam para que ela possa o quê? Ganhar. E mesmo assim, ela é a maior influenciadora do Brasil. Vamos pensar na Deolane. Vocês conhecem a Deolane? A Deolane foi presa, também tem milhões de seguidores. E eu já suspeitava que ela fosse membro de uma facção criminosa, porque ninguém fica rico sem trabalhar. A Bíblia diz, falei ontem, o suor do teu rosto comerás. Quem fica rico sem trabalhar, com certeza está fazendo alguma coisa que é errada. E ela tinha um papel específico dentro da facção, com mais direito, que era o de organizar a lavagem de dinheiro. Foi assim que ela ficou rica, milionária, comprando carros com uma Ferrari, já passei nem sei desses carros, entende? À vista. À vista. E depois que ela foi presa, sabe quem é o que a gente chamou a atenção? As pessoas foram para a porta da cadeia pedir para ela sair. É o fato de ela ser idolatrada. E sabe por que ela é idolatrada? Porque como está escrito na Bíblia, o Deus deste século é Mamon. As pessoas defendem a Deolane, não é porque a Deolane tem princípios, não é porque a Deolane tem valores, é porque a Deolane tem dinheiro. E muitos de nós estamos cedendo aos princípios bíblicos e nos tornando pessoas desonestas por causa do dinheiro. Eu quero dizer que ter dinheiro não é pecado. Abraão era o homem mais rico da sua época, Jó era um homem rico. O problema é quando o dinheiro passa a ser mais importante do que o próprio Deus. O problema é quando a gente passa a praticar o que é errado para ter dinheiro. Isso é o problema. Isso é o problema. Porque a Bíblia diz assim, ó, o bom da vida é gozar do fruto do próprio trabalho. O que a Bíblia está dizendo? Se Deus te deu, aproveite. Se Deus te deu dinheiro para você ter uma roupa boa, tenha. Uma casa boa, tenha. Um carro bom, tenha. Não tem problema nenhum. Deus te deu dinheiro, usufrua. Usufrua com parcimônia, com moderação. O dinheiro não foi feito para ser jogado fora. O problema é quando isso passa a ser mais importante que o próprio Deus. Vou dar outro exemplo do universo dos artistas. Simone Mendes há muito tempo disse que é evangélica. Aquela cantora famosa que tinha uma dupla, né? Simone Simaria. E a Simone leva o cachorro para a casa dela, e faz louvor, e vai para a igreja, mas continua em cima do palco fazendo show, usando roupas indecentes e cantando músicas que só falam de traição. Será que a Simone precisa desse dinheiro? Então, o que é mais importante na vida da Simone? Viver o propósito de Deus ou ganhar dinheiro? O Deus deste século é Mamon. A Babilônia exalava a opulência. Eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre o jardim suspensos da Babilônia. Tudo que era feito na Babilônia era para ostentar. Deus não nos dá dinheiro para ostentar. Existem muitos cantores gospel ostentando. Deus nos dá dinheiro para
Eu tive muito problema de ordem ética, porque eu chegava, eu era menina assim, infantilizada, e aí eu chegava ao fórum e pedia para ver o processo. É obrigação do funcionário que dá o processo, eu sou advogada. Aí o servidor vinha com uma continha de energia em cima do balcão assim, ó, e me apresentava e só queria me mostrar o processo se eu pagasse a conta de energia da casa dele. Isso é propina, isso é corrupção. A servidora me ligava de uma cidade do interior, doutora, você vai me pagar quanto para eu poder liberar o seu cliente? Porque a juíza vai sair de licença maternidade, quando o juiz substituto chegar, eu vou dizer que o alvará de soltura do seu cliente estava pronto, só que não deu tempo da juíza assinar. E precisando de dinheiro, eu estava. Eu disse para o Senhor, morro de fome, mas não abro mão dos meus princípios. Deus abriu uma porta para mim simplória. E eu larguei a advocacia para ser professora de escola, não é universitária. E eu fui muito criticada, por causa disso. Mas todos os dias, nos últimos 26 anos da minha vida, eu botei a cabeça no meu travesseiro e dormi em paz. O dinheiro que entra na minha conta é sempre ser honesto. Mas não teve um dia desses 26 anos que eu não visse a glória do Senhor. Deus foi multiplicando meu salário, Deus foi me fazendo crescer uma carreira na qual nem de como eu tinha. Porque nós somos, queridos, escute o que eu vou dizer, como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Sabe o que isso quer dizer? A nossa prosperidade não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. Não depende que a chuva caia. Porque pela nossa vida passa o rio de águas vivas. Faça como Daniel. Decida não se contaminar com os manjares dele. Seja exemplo na sua casa. Não ceda diante do apelo da bebida. Não ande diante do apelo do adultério. Não ceda diante do apelo da corrupção, do apelo da desonestidade. Quando Daniel e os amigos dele chegaram à Babilônia, o texto que nós lemos diz que os nomes deles foram modificados. Por que eles fizeram isso? Porque a ideia era que eles assimilassem a cultura da Babilônia, esquecessem a terra de origem e aquilo que eles haviam aprendido com suas famílias. Cada vez que se chamava Daniel, era uma lembrança de que Deus era o juiz. Então vamos apagar a memória de Deus. Hoje, nós vivemos um problema parecido, mas não é em relação à mudança de nomes, é em relação à mudança de valores, à mudança de propósito. E você pode estar pensando assim, ó, André, calma, era só um nome.
é só uma cervejinha no domingo. Beber não tem problema socialmente. Até a ciência já provou que não existe nenhuma dose segura de bebida alcoólica. Tem mais. É só uma musiquinha na festinha de aniversário do meu filho. Vou fazer a festinha, vou botar uma musiquinha nos amigos dele. Você está dizendo para o seu filho que aquilo é normal, que aquilo é natural. É só a festinha caipira da escola. Vou botar um vestido de quadrilha na minha filha. E ela cresce gostando da cultura do São João, que é uma festa idólatra. Vai ter o bailinho de carnaval na escola. Vou fantasiar meu filho. Você está dizendo para o seu filho que aquela festa deve ser comemorada. Amados, uma raposa numa vinha faz um grande estrago. Talvez a gente não deixe a raposa entrar. Mas se você estiver na vinha e chegar um filhotinho de raposa bem fofinho, bonitinho, você pode pensar assim: ô dó, tão fofinho, e ele não faz mal nenhum para a vinha. É pequenininho. Só que a gente esquece que as raposinhas crescem. As raposinhas crescem. A gente precisa se livrar de coisas que a gente diz que são só diversão. Tem outra frase: o que importa é o amor. E aí não importa se é homem, se é mulher com mulher, se é trisal, se é relacionamento aberto, se é adultério, se é troca de casais. A Bíblia diz: para cada homem uma mulher, para cada mulher um homem. E ponto final. Sabe por quê? Não é porque a vida é careta, porque eles estão dizendo isso também. É porque Deus quer nos poupar de problemas. Já viu uma mulher terminar bem? Será que é bom a gente casar com alguém que já teve outra família? Se você vive isso, você vai saber. É dinheiro sendo dividido, já está difícil sustentar uma casa, mas imagina sustentar duas, filhos de outro casamento. Alguém vai sair terminando dessa escola. Vai sair. São meninas cuidando dos filhos sozinhas porque fizeram sexo antes do casamento. Quando Deus estabelece o princípio, Ele está nos livrando do mal, para que depois nós não ouçamos outro versículo bíblico: do que se queixa o homem, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Muitos problemas que a sociedade enfrenta hoje, não é por falta de Deus. Eu fico ódio quando a pessoa diz assim: cadê Deus que não vê isso? Por que Deus permite isso? Deus deixou um manual para o homem viver bem em paz na Bíblia. Nós não quisemos este manual. E nós estamos vendo as consequências dessa violação. Por isso hoje o Senhor nos pergunta: como estamos lidando com a Babilônia? Daniel resistiu à Babilônia porque Daniel tinha base. Daniel foi bem criado. Daniel foi ensinado. Daniel subsistiu porque Daniel foi um homem de decisão. Ele decidiu que ele ia servir a Deus mesmo dentro do da Babilônia. Mas acima de tudo, Daniel venceu a Babilônia porque Daniel era um homem de oração.
ser isso ou que vai ser aquilo. É da tua conta se alguém decidir que vai beber. Gente, a gente precisa se preocupar mais com a nossa vida e com a nossa família. E parar de andar por aí apontando os dedos. Isso é coisa de Satanás, é coisa de Satanás. Satanás faz muita coisa, mas deixa eu falar outra. Às vezes não tem nada a ver com Satanás, não. É só o pecado esse. Só são as nossas escolhas. A Babilônia mudou o nome de Daniel, porém não mudou o coração dele. Daniel não permitiu que o ambiente em que ele estava, que as circunstâncias e que as pressões externas determinassem a conduta dele. Não é sobre o lugar em que a gente está, não é sobre as pressões que a gente sofre, é uma decisão que a gente toma de ser fiel. E como diz a Bíblia, de ser fiel até a morte. Sabe por quê? Porque eu disse, nós estamos em terra estrangeira. E nós temos um propósito, que é chegar ao céu. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a glória do Senhor. Daniel, por ser justo, por ser honesto, ocupou os maiores cargos políticos da Babilônia. Por ser honesto, Daniel virou um homem de confiança do rei. E Deus deu a Daniel o dom de interpretar sonhos, de interpretar textos. Daniel era tão honesto, que houve um momento em que os outros governadores, com inveja dele, queriam armar uma cilada contra ele. Só que a Bíblia diz que eles procuraram algo errado na vida de Daniel e não acharam. Daniel tinha boa fama. A Bíblia diz que vale mais, que a boa fama vale mais do que o mais caro dos ungüentos. A nossa retidão, a nossa integridade, a nossa honestidade, elas devem ecoar no lugar em que a gente vive. A gente deve ser apontado como uma pessoa fiel. A gente deve ser apontado pela firmeza do nosso caráter, pela nossa amabilidade. Nós devemos ser conhecidos como aquilo que realmente somos, pequenos cristos. Pequenos cristos. Mas sabe o que é melhor na vida de Daniel? Não é o fato de ele ter se tornado um dos homens mais importantes da Babilônia. É o fato de ele ter sido escolhido por Deus para ser um dos maiores profetas da Bíblia. Deus se relacionava com Daniel. Deus falava com Daniel. Deus revelava a Daniel o futuro. E não tem nada melhor na vida da gente do que a presença de Deus. Para terminar, o Senhor nos confronta nessa manhã com uma pergunta: quem nós somos? Nós somos os que visitam a igreja, mas ainda amam a Babilônia? Ou nós somos os que estão na Babilônia, mas vivem como se estivessem sempre na igreja? Para encerrar, Deus também me pede para lembrar a cada um de nós algo que é óbvio, mas que ainda é sentido. A Babilônia, por mais bonita que seja,